na época o presidente falou, não, isso não pode acontecer porque pela lei... Eles ficaram com medo que eu encerrasse meu contrato sem ele renovar e entrasse com uma ação, alguma coisa, né? E eu tentei provar para eles que não ia ser isso que ia mudar, até porque eu tinha uma gratidão muito grande pelo Cruzeiro. Eu joguei 3 anos, né? Eu fui pro Cruzeiro com 34 anos. O Cruzeiro me deu 3 anos de contrato. Eu fui bicampeão brasileiro, um título que eu não tinha, né? Tinha perdido uma grande chance no Inter aqui, por força maior, né? Então, no Cruzeiro eu consegui ser bicampeão brasileiro, então, e fora os estaduais. O Cruzeiro não me devia nada. Eu disse para eles que eu só queria terminar meu contrato em casa, não queria mais treinar e que eles não precisavam se renovar comigo. E eles disseram, olha, só tu fizer um documento do teu punho. E eu, como eu nunca tinha feito algo, eu pedi para eles, né, o supervisor na época, o Beneci, preencher para mim, copiar dele. Ele botou um monte de coisa ali, eu copiei. E aí foi acontecendo alguns fatores, né? Eu fiz aquilo, cheguei de noite em casa, um dos advogados do clube me ligou falando que aquele documento que eu tinha feito, se eu quisesse, ele não tinha valor algum, né? E eu não sabia se ele estava fazendo uma pegadinha, me induzindo para mim, para ver qual que era a minha real intenção. E eu respondi para ele que eles não iam ter problema comigo, que, né, eu senti que ele estava me induzindo a entrar na justiça com o clube depois daquilo. Eu vi que no documento tinha algumas brechas, assim, né? O documento estava meio... Não falava que eu tinha voltado a jogar, não falava que eu já estava 100% recuperado. Eu perguntei para o meu empresário e ele falou com o advogado e disse, esse documento aí, se tu quiser, em menos de 5 anos, tu entra na justiça e tu ganha todo o teu contrato de toda a tua temporada. Aí eu fui lá, pedi o papel e refiz o papel, né? Coloquei que eu já estava 100% recuperado, que eu estava decidindo não jogar mais futebol, para deixar o clube seguro, né? E assim eu saí do futebol, né? Saí dessa forma. Muitos não acreditaram, né? Porque eu estaria abrindo mão de mais um ano de contrato, com os mesmos valores. Pela lei, eles tinham que me propor os mesmos valores. Eu tinha um belo contrato. Mas eu não achava justo, até porque eu não ia entregar o mesmo serviço. E eles também, eu sabia que não era a verdadeira intenção deles, né? Por não acreditar também na minha performance depois da lesão. Mas ficou tudo muito bem resolvido e assim eu saí do futebol. Não saí com festas, né? Os sinais que eu tive, né? Os sinais que eu tive, né, quando eu entrei na ambulância de parar, na verdade eles só foram as lembranças das coisas que eu já estava passando, né? Eu já tinha facilidade em ter lesão, né? Eu tinha muita lesão de panturrilha nos meus últimos 2 anos de carreira. Eu já estava jogando, mas muito menos do que eu jogava, né? Eu já não era protagonista como eu fui na maioria dos clubes que eu joguei, né? Eu já estava assim mais... Eu era um jogador que eu tinha mais influência como dirigente que como jogador, né? No Cruzeiro. E quando eu entrei na ambulância, aquilo só abriu as telas, né? na minha cabeça, mas são coisas que eu já tinha. Os sinais, na verdade, eles já são dados ali durante um tempo, né? Fisicamente, o que todo mundo fazia natural e saía depois do treino, né? Eu tinha que ficar na banheira, eu tinha que fazer uma massagem, eu tinha que fazer um gelo. Meus últimos 3 anos de carreira, eu não passei nunca no mínimo 7 dias sem fazer um gelo ou um tratamento. Nos meus últimos 3 anos, desde os 34, quando eu fui pro Cruzeiro, já aqui no Inter mesmo, uns 34 anos para frente, não teve 7 dias que eu assim, só treinei e fui para casa, só treinei, alonguei e fui para casa, como todo mundo faz, normal. No mínimo, eu acho que no final era quase todo dia, mas no mínimo 2, 3 vezes por semana, ou eu tinha que fazer um gelo, ou eu tinha que fazer um tenso, um choquinho, ou um ultrassom, ou eu tinha que ficar um pouco a mais. Cansei de treinar lá no Cruzeiro, todo mundo ia embora e eu saí lá à noite. Eu fazia massagem, fazia sauna, fazia assim.
Aí comia isso, comia aquilo, e aí vai nutricionista, vai em coisa que eu nunca fiz, eu sempre joguei, sempre fui muito raiz, eu joguei a vida inteira, minha mulher me incomodava, eu tomava um café com um cacetinho, um queijo e um presunto e ia pro jogo, ia pro treino. E aí eu já comecei a ver que eu precisava mais coisa, aí tinha que fazer isso, fazer aquilo, eu falei, cara, mas eu tô fazendo muita coisa fora do campo, tem alguma coisa errada. Eu tinha que ir nutricionista, eu tinha que tomar o whey, eu tinha que tomar remédio. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Então os sinais, eles já estavam, né? Quando eu entrei na ambulância, eles só foram apresentados ali para mim. Pela maneira que eu saí, assim, como eu brinco, né? Eu larguei lá Miguel, né? Não Miguel, né? Miguel, homenagem ao Carlos Miguel. Eu não fiz festa, né? Eu tive mais incentivo para fazer essas coisas, né? Eu tive, né? Na época, o presidente era o Pífero no Inter. Pô, tio, faz aqui se tu quiser, o estádio tá aqui tal. Queria que eu fizesse logo nos 10 anos da Libertadores, né? Que eu aposentei em 2015. Os 10 anos foi em 2016, né? Agora esse ano a gente faz 15 anos. E eu falei, não, vamos fazer a festa dos 10 anos da Libertadores, mano. É minha despedida, né? Porque a minha despedida não tem festa. Eu tive até incentivo para fazer algo assim que eu acho que, em termos de carreira, eu até acho que seria merecido, né? Quantos jogadores conseguiram vencer dos dois lados e ser protagonista, assim, né? E ser daqui de Porto Alegre, né? Ser da Restinga, coisa que está cada vez mais difícil, né? Nós criar jogadores dentro da nossa terra, né? Por mais que eu acho que é uma coisa bem simples de se fazer, né? Só botar um campo e bola que vai brotar jogador em qualquer lugar, não precisa vir de fora. Então eu acho que se eu quisesse, acho que poderia fazer algo legal assim. Mas eu acho que a maior maneira que eu saí é a maneira que me dá hoje mais força e mais prazer para viver o mundo que eu tenho vivido hoje, as experiências que eu tenho vivido, os crescimentos que eu tenho vivido. E eu, enquanto eu tiver fôlego, eu quero fazer coisas, eu quero, por menores que sejam as coisas, eu quero ser reconhecido pelas coisas atuais. Eu jamais vou negar o meu passado, pelo contrário, meu passado é que me orgulha, né? Meu passado desde lá da Restinga, depois do meu passado como atleta, né? de clubes, né? Grêmio, Inter, Cruzeiro, Botafogo, Borussia, Frontale, Japão, né? Por sinal, até o Borussia é um dos clubes que mais participa da minha vida, já que eu jogo as lendas do Borussia. A gente faz os eventos, né? Direto. E por onde eu passei, eu consegui deixar algo assim, mas não tive ninguém que tentou fazer eu mudar de ideia, de parar de jogar assim.